Bom, eu sigo então aqui com vocês agora, né? E a gente, deixa eu ver onde eu vou ficar. Acho que eu vou ficar aqui. Tudo bem aqui? E a gente vai ter então, gente, acho que quero que seja uma conversa com vocês, né? A gente separou esse tempo aqui no fórum para trazer um pouco para vocês como é que, né, o onco hoje olha para a oncologia, né? Acompanha de perto todos os desafios, né, que o paciente com câncer hoje enfrenta no Brasil, tá? Então, vamos lá, vou conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Hoje, né, a gente já falou algumas vezes isso, o câncer ele está sendo tratado como uma prioridade global, né? Esses números que eu trago aqui para vocês, eles foram apresentados pela OMS, né, no último congresso da ESMO, né, no último congresso da UICC. Então, olha só, né, a gente está falando aí de 20 milhões de novos casos por ano, infelizmente, né, de 9 milhões de mortes por ano. E para mim, né, eu acho que a gente tem esses dados aqui, né, de 40% de aumento nas mortes na última década, 70% das mortes ocorrem em países como o Brasil, né? Então, quando a gente olha aí para os países low and middle income countries, né, que são os países de baixa e média renda por habitante. Então, esses outros dados aqui, eu confesso que eu acho que, para mim, né, são dados mais relevantes ainda e que nem sempre a gente está dando atenção, né? Então, a gente está falando, né, de mais de 30% dos pacientes e dos familiares ficando desempregados, né, por conta do diagnóstico. A gente está falando, né, de 1 milhão de órfãos pelo câncer, né, por conta do câncer. Esse dado a gente não tem no Brasil. Como é que a gente está olhando, né, o que acontece com essas famílias, né, por conta de tantas perdas. E esse outro, então, que é mais de 70% de sofrimento financeiro, né, que é esse dado tão relevante aí de toxicidade financeira, que valeria aí, muito provavelmente, um fórum de um dia inteiro para a gente mergulhar nesses dados, né? Porque a gente está falando de deslocamento, a gente está falando de custos extra, a gente está falando, né, de impacto em manejo de efeito colateral. Tem um mundo de coisas relacionadas dentro desse bloco de toxicidade financeira que a gente hoje não prioriza e não está olhando. E o que a gente sabe no Brasil, né? O que a gente tem de dados, então, no Brasil e o que a gente está priorizando aqui, né? Então, a gente tem, né, no Brasil, são 700 mil novos casos de câncer por ano, né, para esse triênio aí, então, né, de 2023 a 2025. Essa é a nossa, né, mortalidade anual de 225 mil pessoas. Que a gente está perdendo, né? Em poucos anos a gente sabe que o câncer vai se tornar a doença que mais mata brasileiros, assim, em algumas cidades isso já é realidade, né? Então, quanto a gente está diante de uma doença, sim, muito relevante, que merece muita atenção. 2 em cada 5 pacientes, né, iniciam o seu tratamento não cumprindo, né, a nossa importante lei dos 60 dias. Então, esse é um gargalo central aqui, né, do quanto a gente está demorando para garantir o início do tratamento. 56%, olha aí um dado importante relacionado à toxicidade financeira, né, precisam sair da sua cidade para se tratar. Né, essa discussão em torno de deslocamento para se tratar, ela é muito importante, né? Então, acho que dá para cada um imaginar aí um pouquinho o preço, né, literalmente, né, que é eu deixar a minha família, eu ter que me locomover, muitas vezes todos os dias, muitas vezes eu vou e fico por um período, né, para eu conseguir realizar meu tratamento. E esse outro dado, então, que obviamente é o mais incômodo que a gente tem, que é de 63% dos pacientes iniciando o seu tratamento já nas fases avançadas e metastáticas, né? Acho que esse é um ponto muito, muito importante para a gente olhar com muita atenção. E lembrar, né, que deste dado, né, 39% a gente não tem esse dado de estadiamento, né? Então, também o quanto a gente precisa melhorar essa discussão em torno dos dados. Olhando um pouquinho para a nossa região aqui de Sudeste, né, fizemos um recorte aqui específico de Sudeste, são 128 mil casos aqui que iniciam, né, o tratamento aqui na região Sudeste, 56,5 iniciaram o tratamento em estadiamento avançado, e esse foi o número de óbitos, né, de 196 mil óbitos ocasionados pelo câncer em 23, tá? Esse é o dado aqui.
Quando a gente olha para a lei dos 60 dias, continuamos, então, falando aqui, né, de 49%, tendo a lei descumprida. Quando a gente fala de deslocamento, né, então no Sudeste isso ainda, o número ainda é maior, né, então no Brasil é 57%, em 59% a gente tem no radar, a gente tem 59% aqui na região Sudeste. O que eu quero também lembrar para vocês, gente, esses dados todos, eles estão dentro da nossa plataforma Radar do Câncer, tá? Que fica também um convite aí para vocês conhecerem, é radardocancer.org.br, onde a gente compila, né, traduz os dados que são hoje disponíveis de diferentes plataformas e estão inseridos aí de uma forma um pouco mais amigável, né, mais fácil de ser acessada dentro dessa nossa plataforma. Como eu falei para vocês, né, acho que o dado de estadiamento tardio é o que mais grita, né, então 3 em cada 5 pacientes da região Sudeste iniciam seu tratamento já nas fases avançadas da doença. O dado que a gente tem é esse, né, é o dado relacionado ao início do tratamento, dado de estadiamento. E olha, a gente tem um pouquinho aqui então, né? Rio de Janeiro 63%, São Paulo 53%, Espírito Santo 55% e Minas Gerais 55% também, né? Então, problemas aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui eu trago para vocês um pouquinho, né, de casos de pacientes que nos procuraram, tá? Então, né, um familiar lá de Nova Iguaçu, câncer coloretal, em janeiro de 2025. Esse familiar ele nos procurou, disse que a mãe foi inserida na regulação do SUS já há mais de 1 mês e meio, com 32 pessoas na frente. Essa semana a fila foi de 32 pessoas para 462 pessoas que existiam na frente. A paciente fala que fica muito revoltada com esse salto absurdo, né? Então, acho que, né, da noite para o dia, provavelmente entrou, né, mais paciente ali na regulação. O desafio que a gente tem, né, mesmo quando a gente está falando de uma fila transparente, como é que isso é entendido pela população, né? Então, gostaria de saber como é que eu posso saber se tem vaga disponível para tratamento oncológico em outro estado. Para minha irmã que mora em BH, porque estamos querendo levar nossa mãe para lá, com esperança de conseguir, pois com essa fila de 462 pessoas, ela vai morrer, né, sem atendimento. Então, essa é uma pessoa que nos procurou, né? Então, o JNS também é um paciente aqui do Rio de Janeiro, uma paciente, câncer de colo uterino, entrou em contato com a gente em março de 25, disse que mesmo em acompanhamento ginecológico, em dia, né, foi surpreendida com o diagnóstico e atribui o diagnóstico à possível coleta inadequada, né? Esse foi relato tudo da paciente. Anteriormente, fez a biópsia no particular, deu a entrada na regulação no SUS em 21 de fevereiro de 25, com laudo de urgência devido à hemorragia, estava acompanhando a fila da regulação, tinha aproximadamente 70 pessoas na frente, ela já tinha conhecimento da lei de 60 dias e havia procurado a Defensoria Pública em 24 de março, né? Também processo aberto devido à urgência. Dias depois, em um novo contato, a paciente informou que ainda não tinha conseguido acesso, permanecia com hemorragia e tinha laudo de urgência tanto emitido pela médica do SUS quanto do oncologista particular. Na ocasião, ela ainda não tinha recebido o retorno da Defensoria. No fim de abril, conversamos novamente com a paciente, que relatou que só conseguiu o agendamento da consulta após o seu caso ter aparecido na televisão, né? Temos as histórias aqui. Mais um caso de São Paulo, cabeça e pescoço, doutora Sônia, né? Um super desafio, né? Então, entrou em contato com, né, o caso da avó, que estava internada em cuidados paliativos, disse que o paciente havia passado a noite sem medicamento e com muita dor, relatou descaso do hospital com a paciente, onde a mesma estava pela 3ª vez sem morfina. Ah lá, Sinara. Citou reclamação, né, da parte do hospital por tudo, troca de fralda, reclamam para buscar medicamento, não dão medicamento no horário certo, parece que não tem preparo para lidar com a situação. Questionamos se a família conversou com o médico e eles disseram que tentaram por 4 vezes, mas não tiveram sucesso, pois o médico nunca estava disponível. Então, acho que tem, né, desafio aqui da gente melhorar, obviamente, a infraestrutura dentro do hospital, da gente melhorar essa fila,
da gente conseguir, né, o desafio realmente de educar a população, quando a gente dá transparência para a fila, mas, né, o paciente está esperando e está claro aqui o quanto a gente pode melhorar, né, essa forma como a gente está cuidando do paciente, né. Eu confesso que assim, para mim, né, para o Oncoguia, né, a gente entende sim que o câncer está na fila de espera do país, né, do Brasil. A gente acredita muito que o câncer precisa ser tratado de forma mais prioritária. Apesar de que eu vou mostrar aqui para vocês, sim, que avanços vêm acontecendo, mas esse slide continua valendo, gente, porque a gente está falando de uma situação de muitos anos, né, sem nada acontecer. Né? Então, sim, hoje, o paciente oncológico de hoje, né, ele precisa, sim, ser olhado com mais atenção. Bom, né, quando a gente começa a olhar, né, não dá para a gente não lembrar do estigma. Então, sim, o estigma ainda atrapalha muito. Sim, a gente tem muitas pessoas que têm medo de procurar o médico, de fazer um exame, por conta desse estigma imediatamente conectado com morte, com sofrimento, com dor. Então, né, para qualquer pessoa que está envolvido com a causa, né, desmistificar, mostrar para as pessoas, né, que sim, não é uma doença simples de ser enfrentada, mas é uma doença possível de ser enfrentada. Né? Então, está cheio de pacientes aqui, né, nos ajudando a contar essa história. Então, temos sim que olhar para estigma. A gente tem sim que melhorar os nossos programas de rastreamento. Né? Então, esse aqui é um dado que mostra que nos últimos 10 anos a gente não está conseguindo bater a meta da mamografia no SUS. E eu estou falando aqui o dado da mamografia de 50 a 69 anos. Eu não estou nem falando da nossa discussão de ampliar a idade para 40. Né? A gente não está indo bem. Então, as mulheres de 50 a 69 anos, que são o grupo prioritário e que são priorizadas nos nossos programas de rastreamento, não estão conseguindo fazer o exame, ou não estão indo fazer o exame. A gente tem que mergulhar muito nesse cenário, né, da gente conseguir melhorar essa adesão ao nosso programa de mamografia, por inúmeras razões que também a gente poderia aqui ficar discutindo muito, né, ideias para a gente melhorar os nossos programas de rastreamento. A gente tem esse desafio, né, das desigualdades sociais, que merecem ainda, né, uma atenção nossa dobrada. Né? Então, aqui é um dado de uma pesquisa que a gente fez com as populações que vivem nas favelas, para entender a percepção do morador da favela com relação ao câncer. Né? E aí o dado que a gente tem, né? Então, 82% leva até 1 hora para chegar na UBS e na UPA, 73% concordam, né, que quando eu procuro cuidar da minha saúde, o paciente fala, eu até procuro cuidar da minha saúde, mas nunca tem médico na UBS, nunca tem médico no posto de saúde, e os exames demoram muito. E, né, 69% trazem, né, que dificuldades de acesso ao cuidado, por exemplo, vagas para exame, né, e para consulta, são sempre a principal barreira. Então, né, gente, o câncer não é um assunto só da atenção terciária, né? O câncer, ele é um assunto que precisa começar lá dentro do postinho, né, passar pela atenção especializada, e esse é um ponto central aqui, né, que a gente precisa, claro, cada vez mais treinar, capacitar e fortalecer a atenção primária para que exista esse olhar mais atento para toda essa situação, né, das pessoas que muitas vezes querem se cuidar, ou as pessoas que estão já com algum sinal e sintoma e nem sempre são priorizados, né, acabam entrando em filas aí enormes, o que gera um diagnóstico avançado, que é o que eu já conecto aqui com vocês. Né. Então, ouvindo de maneira generalizada pelo Brasil, né, de todos os fóruns que a gente já passou, a regulação é um ponto muito importante. Né? Então, temos aí, né, uma regulação ineficiente, o paciente nunca sabe o próximo passo, a gente defende muito, né, que o paciente é super importante que ele também participe de forma protagonista dessa jornada dele, né? Mas é importante que pelo menos ele saiba o próximo passo. Né? E hoje a gente não consegue oferecer para ele nem esse próximo passo. Muitas vezes ele está em casa angustiado com o resultado da biópsia em mãos, esperando que alguém fale com ele. Né? Então, além de toda a angústia, né, de todo esse lado sofrimento que isso está gerando, o impacto disso é gigantesco. Né? Então, a gente está falando aí de um cenário de diagnósticos tardios. Né? Então, focar aí
nessa regulação que pode ser transparente, que precisa, obviamente, que a população entenda o que essa transparência significa, mas que também pode ser navegada, né? Hoje a gente está incluindo muito a navegação também nessa jornada de melhorar a regulação. A gente tem desafios gigantescos para a realização da biópsia, que também é, né, uma etapa tão importante aqui, então demora, qualidade, necessidade urgente de mais patologistas. Então, aqui, acho que eu já cito, né, uma iniciativa do governo importante que está acontecendo, né, que tem essa parceria aí com a Secamargo, que está criando aí um super centro de diagnóstico no Brasil. Vamos torcer muito, né, para que isso melhore esse cenário do acesso mais rápido, né, e do resultado mais rápido às nossas biópsias. Diante do câncer, né, também existe uma demora para conseguir fazer cirurgia e radioterapia, que são, né, os tratamentos aqui onde a gente mais pode falar em cura, né? Então a gente está muitas vezes perdendo a chance de curar se o paciente chega numa fase mais avançada, e a falta de acesso a tratamentos mais efetivos, então mesmo já incorporados pela Conitec, que obviamente, né, a gente vem batalhando muito para mudar essa realidade aqui, né? Então o onco, olhando especificamente para esse pedaço do acesso ao tratamento sistêmico, né, que é um pedaço do tratamento oncológico, uma parte importante do tratamento oncológico, a gente foi entender um pouco, né, que apesar da chegada dos novos tratamentos, será que de fato esses tratamentos estavam chegando aos pacientes, né, estavam de fato disponíveis aos pacientes? E lá atrás, nós fomos fazer um estudo para entender de que forma que os centros tratavam seus pacientes, e foi quando a gente percebeu que, apesar de uma possível atualização da APAC, né, que é o valor que é disponibilizado para o centro, né, para ele tratar o paciente, nem sempre o tratamento novo que tinha sido disponibilizado estava inserido, né, estava sendo utilizado nesse valor da APAC. Foi por meio desse nosso primeiro estudo, então, que veio essa conclusão, né? Eu acho que esse ponto tão desafiador da gente constatar, né, que meu SUS é diferente do seu SUS, por conta dessa possibilidade de que cada hospital pode, né, criar o seu próprio protocolo, tá, gente? Então, na oncologia, né, isso faz, obviamente, né, com que cada hospital, dependendo do seu modelo de financiamento, então existem modelos de financiamento diferentes nos seus hospitais, em cada hospital, o que pode estar fazendo com que o desfecho na forma como o paciente é tratado seja diferente, né? É isso que a gente quer, né? Acho que é uma pergunta importante aqui para a gente fazer, né? Como é que a gente pode garantir um mínimo igual para todo mundo, né? O que é isso? O que seria, né, esse mínimo igual para todo mundo, que de fato possa, né, todo mundo ter o mesmo desfecho clínico, né? Para o paciente, né, então, mesmo com câncer, diferentes oportunidades, diferentes desfechos, né? Então, na teoria, para uma tecnologia chegar ao paciente, precisa, hoje, né, a gente está falando muito da Conitec, a Conitec avalia, e a Conitec, né, depois aí de muita discussão, fala sim ou não, né? Hoje, a gente tem aqui, e vem acompanhando muito, uma lista de tratamentos, né, de medicamentos que tiveram o sim da Conitec, e que até hoje não estão, de fato, beneficiando os pacientes, porque a gente ainda não viu acontecer nem o valor de atualização da PAC, nem a compra centralizada, tá? São as duas situações aí que deveriam acontecer para resolver a etapa do financiamento. Então, a Conitec, ela avalia, né, se aquela tecnologia ela é custo-efetiva, né, se ela realmente deve estar disponível para os pacientes, e depois desse sim da Conitec, o Ministério da Saúde precisa resolver a etapa do financiamento. Gente, a lista está grande, né? A lista está grande, assim. Essa é um pedacinho da lista. Hoje a gente fala em aproximadamente 20 medicamentos. A gente tem uma fotografia importante desses medicamentos. A grande maioria, inclusive, é para o paciente que já está numa fase mais avançada, né? Ou seja, a gente está impedindo que esses pacientes possam ter mais tempo de vida, né? Possam viver com mais qualidade, né? E o tempo está correndo, né? O tempo está correndo. E realmente a gente não está conseguindo garantir, a gente ainda não viu na prática nem a quarta portaria da política nacional que foca nessa discussão do financiamento,
nem essa discussão realmente dos modelos, né, de atualização da PAC acontecer com relação a essas tecnologias. Então, tudo isso se conecta muito com judicialização, né? Porque enquanto o paciente não está conseguindo, aqueles que têm a prescrição médica têm o direito, sim, de procurar a justiça, né? Principalmente esses que já estão incorporados pela Conitec. A gente está falando, né, claro, de uma questão relacionada a um orçamento que a gente desconhece. Existe, não existe um orçamento para oncologia no Brasil, né? Como é que esse dinheiro está sendo distribuído? Como é que a gente participa dessa decisão de como esse dinheiro deve ser distribuído, né? Onde a gente deve investir? Pouca gestão e visibilidade de dados sobre o câncer. Acho que esse é um ponto muito central, muito central. Né, como é que a gente está, de fato, olhando para os nossos dados e o quanto esses dados ajudam a gente a tomar decisão, né, para definir, inclusive, essa priorização. E a gente está vendo, né, mostrei aí, fiz questão de trazer um exemplo do quanto a gente não está cuidando desse paciente do ponto de vista multidisciplinar também, né, do ponto de vista de controle de dor, de manejo de efeito colateral, né, com acesso à equipe paliativista ou equipe multi, que hoje a gente sabe que é tão essencial no cuidado desse paciente. Então, por hora, né, eu deixo vocês pensarem comigo aí se a gente tem avanço ou não até esse momento, mas coisas no papel a gente tem. Né? Então, coisas no papel a gente tem. A gente tem, sim, a nova lei do câncer, né, que, sem dúvida nenhuma, aí, um super resultado de muito trabalho, né, que chegou aqui no finalzinho de 23, ela já começou a ser regulamentada, então, sim, temos 3 portarias construídas, mas ainda um longo caminho pela frente, né? Acho que o que mais a gente tem que batalhar é que para que todos esses documentos e construções que foram feitas de forma muito colaborativa, de fato saiam do papel. A gente tem, né, o PIMAE, que chega aí com um foco importante para agilizar diagnóstico precoce, gente, é o que a gente mais quer. Né? Então, tem a criação das OCIs, tem todo muito barulho sendo feito. Né? Eu acho que o que a gente mais vê hoje, o governo falando, o Ministério falando, né, o ministro Padilha, o Barreto, o Mozart, né, o foco maior deles, a gente está claro, é realmente nesse programa, e que esse programa saia do papel e já aconteça. Hoje a gente vai ouvir aqui representantes do PIMAE contando um pouco para a gente. A gente teve a portaria da videolaparoscopia, que também veio aí, né, o pessoal da cirurgia oncológica batalhou muito para que isso acontecesse. E a gente tem, gente, a publicação do primeiro PCDT, que veio aí, então, né, foi focado no câncer de mama, que a gente agora espera muito ansiosamente para os outros PCDTs. E o que eu acho que tem de mais especial da criação do PCDT? Né? Ele traz essa obrigatoriedade de todo mundo tratar igual. Né? Então, acho que esse é um ponto aí muito importante para a gente defender que outros PCDTs para outros tipos de câncer possam chegar. Apesar, então, de todos os avanços, a gente tem, né, os pacientes seguem esperando, e essa espera é perigosa, né? Porque a gente está falando aí de perda de oportunidade de viver mais, de ser curado e de viver mais e melhor, né? Então, esse é um ponto bem central. A gente defende, né, então, que diante da suspeita a gente precisa investigar, a gente precisa tirar essa pessoa da fila, ela precisa ser priorizada. Diante do câncer a gente tem que tratar, a gente pode sempre controlar e pode sempre confortar, né, para que a gente tenha uma importante minimização aí de sofrimento ainda muito presente no câncer, né? E, diante do câncer, né, claro que o que importa para os pacientes, a gente está falando em acesso ágil a tratamento efetivo, a cuidado integral e personalizado, com equipe multi, e que eu não canso de aprender com os meus pacientes, né, o quanto ainda existe o pedido por olho no olho, né, por presença, né, por uma parceria nesse cuidado oncológico, que é dessa forma que a gente também acredita que tem que ser. O ONCO hoje, né, falando então um pouquinho do nosso trabalho, né, são 15 anos com esse compromisso de informar, né, então informação é a nossa grande bandeira, foi dessa forma que a gente nasceu, né, para garantir com que diante do câncer os pacientes tenham acesso ao que o Fê trouxe aqui, né, que é tão relevante, né, que o paciente entenda hoje que câncer tem nome, sobrenome e apelido, que o paciente entenda, né, que não é uma quimioterapia vermelha ou branca, né, a quimioterapia tem nome também,
e o quanto isso é importante para que ele saiba o que esperar do tratamento dele, né? Essa informação ela prepara, ela auxilia com que o paciente, né, possa passar por uma jornada menos desafiadora, né, com mais informação, mas a gente também oferece apoio, acolhimento, né, orientação personalizada e trabalha muito nessa linha de dar voz, né, de influenciar, buscando as mudanças, né, influenciar para mudar. Então, pensando um pouquinho na jornada, né, diante do câncer a gente tem muita informação e apoio, desafios da jornada, né, conforme o paciente vai enfrentando o dia a dia do seu tratamento, a gente tem muito trabalho de orientação personalizada, de educação, de engajamento e, claro, né, quando a gente olha de forma mais coletiva para os desafios das políticas públicas, que hoje, né, não são efetivas, a gente tem uma série de ações estratégicas de advocacy. Então, para vocês conhecerem, né, tem o portal, tem o Fale com Oncoguia, que é o nosso 0800, que dá para falar por WhatsApp, dá para falar, né, por rede social. A gente tem rodas de conversa focadas no apoio para a saúde emocional, né, para a saúde mental, os nossos eventos educativos e políticos, como esse daqui. A gente está fazendo navegação leiga em 2 hospitais públicos lá em São Paulo, né, o que tem permitido a gente aprender muito sobre essa estratégia tão rica, né, e que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar tanto a gente. A gente promove muita conexão paciente-paciente, né? Essa é uma força nossa aqui, que a gente batalha muito e cuida muito, né, para que os pacientes possam, né, trocar e conhecer outras pessoas que estão passando pelo que o paciente passa, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso transforma demais, né? Isso engaja cada vez mais os pacientes. Eu gosto muito disso, assim, né? Para mim, o onco tem esse privilégio de cuidar individualmente de uma Dona Maria que procura a gente e, ao mesmo tempo, é a história da Dona Maria que retroalimenta a forma como a gente atua no coletivo, né? É dessa forma que a gente pensa e aí o que a gente faz no advocacy volta para a Dona Maria, né? E a gente vai equilibrando, né, o nosso dia a dia, olhando para essas duas formas, né, garantindo esse cuidado do indivíduo ao coletivo. Aqui, né, já falei um pouquinho para vocês, né, sempre cuidando para que a informação e a defesa nossa que a gente faz, né, da criação de novas políticas, sempre venha, né, realmente embasada por evidência, sempre o dado mostre o que é o de fato mais importante para os pacientes, né? Então, esse é um pouquinho da forma como a gente trabalha num cenário tão desafiador, né? A gente acredita demais na palavrinha colaboração, né? Então, esse aqui já é um convite para todos vocês. E, né, eu sempre falo que eu fico com medo de estar faltando algum profissional de saúde aqui, então espero que não esteja, mas, né, a nossa proposta né, hoje a gente fala tanto de paciente no centro, né, o que o onco acredita de verdade. Ah lá, quem já está faltando? Ah lá, quem está faltando? Ai, meu Deus, tá bom. Eu atualizo, eu prometo. Está todo mundo aqui incluído. Mas, gente, ó, o mais importante né, o paciente está aqui também. Né, o que a gente tem que priorizar é o que importa para o paciente, tem que estar no centro. Tá? Eu acho que essa é a minha reflexão com vocês. Porque, né, o paciente, a ONG, também tem que estar junto, né, opinando, olhando para os problemas de fora, né, porque ele também tem aí muita experiência para contribuir e para apoiar na construção de políticas públicas, né? Acho que é um pouco essa a minha reflexão e a forma como a gente acredita que tem que ser. E aqui, né, acho que esse é o jeito Oncoguia, né, de trabalhar, né, buscando muita colaboração para que nenhum paciente se sinta sozinho e deixado para trás. Então, era isso, minha conversa inicial aqui com vocês, para que a gente batalhe cada vez mais para o câncer ser de fato tratado como uma prioridade que merece no nosso país. Obrigada.